Você já parou para pensar em como ser pai ou mãe é ao mesmo tempo uma das experiências mais gratificantes e desafiadoras da vida? Sem dúvida, os filhos trazem alegrias, recompensas e momentos únicos que nos enchem de amor e de alegria. Mas também é verdade que as tarefas diárias dessa missão podem pesar. Lavar roupas, cozinhar, educar, ser conselheiro, ser técnico, ser juiz, motorista, tudo isso, enquanto tentamos manter a calma, o equilíbrio e, claro, a sanidade. Não é fácil, não é automático, tá certo? Não é automático. Ser pai, ser mãe não é algo que nós somos de forma automática, não vem com um manual de instruções. Criar filhos exige esforço, paciência e, acima de tudo, uma boa dose de sabedoria. E é aí que entra um ensinamento poderoso e prático que se encontra nas Escrituras. Ele não apenas, as Escrituras não apenas nos oferece conselhos valiosos, mas também nos dar encorajamento para cumprirmos essa nossa jornada. E hoje nós iremos falar exatamente sobre isso. Nós iremos falar sobre como dar à família e aos filhos a prioridade que eles merecem e como isso vai refletir também no plano de Deus para as nossas vidas. Então, se você é pai, se você é mãe, ou se você está se preparando para esse papel tão especial, vem comigo, porque juntos nós iremos, na escola bíblica de hoje, aprender essa temática tão importante e vamos falar sobre as promessas para os pais e para os filhos. Então, promessas para os pais e filhos é a lição de hoje e você aprende aqui no nosso canal EBD Explicada. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus? Só que antes, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, a apertar o sininho de notificações e estar aí abençoando outras vidas também com esta ministração, tá bom? É sempre uma alegria poder receber os irmãos, poder estar também com os irmãos aqui conosco, somando com mais uma aula, somando com mais este momento de crescimento e aprendizado para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Vamos juntos então para mais esta aula. Hoje a lição de número 9, falando sobre promessas para pais e filhos, tá bom? Meus queridos, vamos então para a nossa aula de hoje. Eu quero chamar aqui a sua atenção para a nossa temática promessas para pais e filhos. Nós iremos hoje, à luz da Bíblia, olhar quais são as promessas que há na palavra de Deus que fazem referência aos pais e aos filhos. Então, nós iremos olhar à luz da palavra de Deus estas promessas. Eu quero convidar você a abrir a sua lição, lição de número 9. Quero também convidar os irmãos a pegarem papel, a pegarem caneta, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento, tá bom? É importante que você se imuna desses materiais, porque isso te ajuda a fixar melhor o conteúdo, a entender melhor a aula, porque aí você tem a oportunidade de marcar e fazer as devidas observações daquilo que você achar importante, interessante para uma futura revisão ou para lembrar a você algum aspecto que você não quer esquecer e anotar é o melhor caminho, tá bom? Então eu quero convidar os irmãos para estarem fazendo aí essa anotação agora. E ó, pegando papel, pegando caneta, abrindo a sua lição, pegue a sua Bíblia também, tá bom? É importante que você esteja aí com a sua Bíblia aberta para que juntos possamos estudar a palavra do Senhor. Vamos então para a nossa lição, queridos. Promessas para pais e filhos. E o nosso texto áureo está em Efésios capítulo 6, verso 2 e verso 3. Vamos ler? Abra aí na sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso 2 e verso 3, que diz assim: Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém, queridos? Nós queremos então, com muita alegria, eh, através desse texto áureo, que também faz parte aí da nossa leitura, faz parte da nossa lição, estar aí
em congruência, né, em paralelo com a nossa lição, que é promessas para pais e filhos. E aqui nós temos: honra o teu pai e a tua mãe. Isso aqui é um mandamento divino, irmãos. É uma ordem de Deus. Que os filhos, ele honre o pai e a mãe. E a Bíblia diz que este é o primeiro mandamento com promessa. Há promessas de Deus que repousam sobre a vida dos filhos obedientes, dos filhos que honram o pai e a mãe, para que se vá bem, diz o texto, e vivas muito tempo sobre a terra. Então nós temos aqui diretamente duas grandes promessas para os filhos que honram os pais. Primeiro, é para que tudo vá bem, é para que vá bem com ele mesmo, bem com Deus, bem com o próximo, bem com a sua família, e também para que ele viva muito tempo sobre a terra. Queridos, filhos desobedientes aos pais, que se envolvem com coisas erradas, infelizmente, seu tempo de vida é muito curto, muito curto. Infelizmente, eles terminam jogando a sua vida fora. E aqueles que conseguem viver fisicamente um pouco mais, vivem uma vida extremamente precária. Estão vivos, mas na verdade mortos espiritualmente, mortos socialmente. Você vê quantas pessoas, irmãos, estão nessas condições na atualidade, né? Pessoas que elas, infelizmente, estão apenas vegetando, mas não há vida nas pessoas, não há vida. E a aula de hoje, essa temática, ela é muito importante para tratar de temas e assuntos pertinentes à família, que infelizmente estão muito esquecidos na atualidade, que a gente precisa resgatar, queridos. Precisamos trazer de volta esses princípios, esses ensinamentos para a família. Então, a aula de hoje, a palavra de hoje, ela é uma palavra muito pertinente, muito oportuna, singular, eu poderia dizer. É uma aula que você não pode, em hipótese alguma, perder, porque trata de temas tão importantes para a família do século XXI, para a nossa família. A nossa verdade prática diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Olha que bênção. Ser pai, ser uma mãe é um grande desafio, é ou não é? É um grande desafio. Ser pai e ser mãe, irmãos, é, é estar voltado praticamente toda a sua vida ali aos seus filhos. A sua vida está voltada para eles, em atenção, em cuidado, em proteção, em sustento. Então, é um grande desafio para os pais do século XXI, que têm uma vida extremamente corrida e agitada, dar esse tempo ou dar esta atenção para os seus filhos. De fato, irmãos, não é algo muito fácil. Mas a palavra de Deus nos orienta, nos dá princípios de como nós podemos ser pais, de fato, mães, de fato, para com os nossos filhos, tá bom? Não podemos ser pais self, é aquele pai que só aparece na hora da selfie, né? Assim, só aparece na foto e se sai muito bem na foto, mas no dia a dia é um pai extremamente ausente. São pais que infelizmente não têm tempo para os seus filhos, tem tempo para os amigos, tem tempo para uma saidinha, para uma volta, tem tempo para um joguinho de futebol, até mesmo para um lazer pessoal ou um prazer pessoal, mas sempre estão colocando desculpas de que não tem tempo para estar com os seus filhos. E aí você sabe que isso termina de uma forma trágica. A influência deste pai sobre os seus filhos é muito pouca. E se ele não está influenciando o seu filho de uma forma positiva, pode ter certeza, há alguém na escola, na rua, no círculo de amigos, que está também influenciando esse menino, essa menina de alguma forma. E você, pai, que deveria ser o melhor amigo, que deveria ser o melhor conselheiro, que deveria ser alguém que acompanhe os seus filhos de A a Z, sabendo que a sua influência, o seu toque na moldura da vida dos seus filhos é extremamente importante para que ele possa ser um filho honrado e um filho que honra os seus pais. Então, queridos, a nossa verdade prática mostra que é um desafio.
e é uma grande responsabilidade manter aí de forma saudável o relacionamento entre pais e filhos. Infelizmente, nós, eu que pastoreio e lido diretamente ou constantemente com pais e filhos, às vezes até pais frustrados e filhos também frustrados com seus pais, eu sei bem o que é isso. Como é importante o pai ele enfrentar os desafios e assumir as suas responsabilidades de pai e manter aí uma boa relação com os seus filhos, que se tornam uma fonte de bênção e de proteção também para o seu lar e para a sua casa, tá bom? Vamos avançando aqui, queridos. Nossa leitura bíblica em classe. Eu sempre faço questão de fazer a leitura bíblica em classe porque a lição ela é sempre e deve ser sempre fundamentada na leitura. Então, a leitura bíblica em classe é quem vai dar o norte, é quem vai dar as orientações, é o nosso GPS em que vai ser guiada toda a nossa lição, tá bom? Então, a leitura bíblica em classe ela é extremamente importante. Eu quero convidá-los, inclusive agora, a abrirem a sua Bíblia, se você não possui sua lição, no texto que está lá em Salmos 127, versículo 3 ao versículo de número 5. Esse é o nosso texto da leitura bíblica em classe. Eu quero convidar os irmãos para que nós possamos ler. Nós temos dois textos. Um está em Salmos 127, versículo 3 ao versículo 5. E o outro texto que nós iremos também ler está em Efésios, capítulo de número 6, verso 1 ao verso de número 4, ok? Então aqui está a nossa leitura bíblica. Se você possui lição, abra a sua lição. Se você não tem lição, você vai abrir agora a sua Bíblia. E se você não estar aí de posse da sua Bíblia, tem uma folha de papel, marca a leitura para que você possa estar lendo quando tiver disponibilidade, ok? Então, nós temos aqui na leitura, Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Olha que interessante esse texto, irmãos. Esse texto mostra alguns princípios importantes com relação aos filhos. Primeiro, o texto, e a gente vai abordar isso com mais profundidade no corpo da lição. Primeiro, você vê que o texto trata os filhos como herança do Senhor. Os filhos não é apenas um presente para os pais, não é apenas uma herança para os pais. Os filhos são uma herança do Senhor. Veja que o fruto do ventre, o seu galardão. Então, como flecha, no versículo 4, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aqui nos mostra, queridos, que os filhos, ele deve ser na mão de pais valentes, de pais autênticos, como flecha. Ou seja, se você não é um bom flecheiro, um bom pai, uma boa mãe, muito provavelmente você não acertará o alvo com seus filhos. Você não alcançará os propósitos almejados ou desejados para com seus filhos. Então é importante que você entenda que como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Você precisa saber conduzi-lo, direcioná-lo, educá-lo, orientá-lo, para formá-lo muito mais do que um simples cidadão ou um cidadão, mas formá-lo como alguém que realmente conhece, teme a Cristo, né? Criá-lo no temor do Senhor, para que ele possa de fato servir ao Senhor. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. No tempo que a gente vive hoje, onde há casais que sequer querem ter filhos, é importante que se diga que bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Eles não serão confundidos. Quando falarem com seus inimigos à porta, é claro que aqui traz um contexto de Israel, onde às vezes ter muitos filhos era uma bênção, tanto para a agricultura como para a proteção da sua família num tempo de guerra ou num tempo de instabilidade.
Mas veja que ainda hoje, irmãos, bem-aventurado é o homem, ou é o pai, é a mãe, que tem muitos filhos, né? Tem muitos filhos. Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente deve ter muitos filhos, no sentido que você tem que ter um time de futebol, por exemplo. Mas é importante que você tenha aí dois, três filhos, quatro filhos. É importante, se você pode, tem condições para isso. É importante que você tenha aí uns dois filhos, três filhos. É importante, não tenha medo de ter filhos. Ter filhos é bênção. Tem seu desafio, tem sua responsabilidade, tem suas dificuldades. Não é fácil ser pai, ser mãe, mas é uma bênção, irmãos. É uma bênção, é uma herança, é um presente de Deus. É um privilégio de Deus nós sermos pai, né, termos filhos para a glória do Senhor. Nosso texto de Efésios, capítulo de número 6, verso 1 ao verso 4, diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, queridos, aqui nós temos um texto clássico do Novo Testamento para falar sobre pais e filhos. Aqui a orientação, Paulo ele está seguindo aqui e trazendo orientação para toda a família. Ele traz orientação para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, traz orientação também para o patrão, para o servo. Então você vê que Paulo ele está tratando de diversos temas, diversos assuntos familiar aqui nesse contexto de Efésios capítulo 6. E nessa leitura que nós fizemos em específico, Paulo está tratando sobre a questão dos filhos e dos pais. Ele fala que os filhos devem ser obedientes aos seus pais, porque isso é justo. Ele diz que os filhos devem honrar os seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Ele fala que a promessa é que os filhos vá bem e que eles possam viver muito tempo sobre a terra. E também Paulo termina deixando uma orientação aos pais, para que não provoqueis os vossos filhos a ira, mas que eles possam criar os seus filhos na disciplina, na doutrina e também na demonstração do Senhor. Ok? Tranquilos? Podemos avançar aqui para o nosso primeiro ponto da nossa lição, né? Só que antes, deixe-me falar um pouco sobre os objetivos da lição de hoje. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Então a gente tem esse propósito aqui hoje, tá bom? Se você entender como deve ser de forma bíblica a relação entre pais e filhos, você já alcançou aí, ou eu alcancei para com você, o primeiro objetivo da nossa lição de hoje. O segundo objetivo é conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos. Então, falaremos um pouco sobre a necessidade dos pais dar uma atenção devida para os seus filhos. E também, por fim, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e para os filhos. Ser pai autêntico, ser um filho autêntico, conforme os princípios da palavra de Deus, irmãos, há então bênçãos de Deus que repousam sobre cada um de nós, tá bom? Vamos então para a nossa introdução da lição de hoje. Eu quero também já chamar a atenção dos irmãos, porque na lição de hoje nós iremos, né, estar estudando essa temática que é tão importante, as promessas de Deus para os pais e para os filhos. Então, nas aulas anteriores, nós já tratamos sobre diversas promessas, promessas de pais, entre outras promessas, e hoje nós iremos promessas de cura, e hoje nós iremos falar sobre as promessas de Deus que estão voltadas para os pais e para os filhos. Vamos falar um pouco sobre essa missão tão desafiadora que os pais têm de criar os filhos na demonstração e na doutrina. Então, é muito desafiador para um pai ainda hoje, no século XXI,
educar e, de fato, criar os filhos nos princípios do Senhor. Contudo, irmãos, a palavra de Deus ela vai nos dar suporte. A palavra de Deus ela vai nos ajudar a criarmos os nossos filhos nos ensinamentos da palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Então, queridos, para que nós possamos criar nossos filhos debaixo de uma relação que haja confiança e proteção, é necessário que nós atentemos para o que a palavra de Deus nos ensina sobre a criação dos filhos, ok? Então, o primeiro subponto da nossa lição é pais e filhos. A nossa leitura bíblica usa também um texto clássico para falar de família, que é Salmo 127, e lá o texto nos mostra ou nos apresenta os filhos como herança do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor. Mesmo os filhos, irmãos, que vêm de uma forma indesejada ou que vêm de uma forma em que não foi planejada, mesmo assim, esses filhos são heranças do Senhor. É presente de Deus. É galardão, irmãos. A Bíblia trata os filhos como herança do Senhor e galardão. O salmista diz que eles são como flechas nas mãos do valente, ou seja, eles são úteis e importantes para a sociedade. E por isso, irmãos, eles eram importantes também para os pais e também diante da sociedade de um modo geral. Então, os filhos são importantes tanto para a família como para a sociedade e também diante de Deus, porque os filhos são heranças do Senhor. Então, toda vez que você ver alguém agredindo seus filhos ou maltratando seus filhos, ou até mesmo sendo rude em excesso para com seus filhos, grosso para com seus filhos, você está, na verdade, sendo grosso e rude, ignorante ou com maus tratos para com a herança do Senhor. Amém? Queridos, perceba que destratar seus filhos é você destratar a herança do Senhor, esse presente tão precioso que Deus nos deu. Então, por causa desses filhos, irmãos, os pais, eles se sentem, conforme ensina o próprio Salmo 127, os pais se sentem realizados e felizes. Qual pai não se sente feliz, realizado em ter em suas mãos um filho, irmãos, ou uma filha? Então, dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais e também para o Senhor. Assim, querido, sendo esta responsabilidade, né, de cuidar dos filhos, de educar os filhos, da formação espiritual também dos filhos, é dos pais. Os pais, olha a responsabilidade dos pais. Formar os filhos, eles são responsáveis pela a educação dos filhos, pela formação espiritual dos filhos, pelo cultivo da fé dos filhos, pelo temor do Senhor no coração dos filhos, é de responsabilidade dos pais. Infelizmente, vivemos um tempo, reconheço, difícil, e onde muitos pais têm sido negligentes em cumprir essa missão, em cumprir essa tarefa. Muitos pais não têm sido responsáveis pela educação dos seus filhos, pela formação espiritual dos seus filhos. Há filhos que, infelizmente, não conhecem absolutamente nada de Bíblia. Até sabem português, sabem matemática, até porque há pais que investem caro em escolas particulares, em aula de reforço, para que seus filhos possam ter uma boa nota no vestibular e consiga também galgar aí posições elevadas na sociedade ou conseguir aí uma faculdade. Mas, queridos, infelizmente, inversamente proporcional ao que eles investem na vida secular dos seus filhos, eles estão investindo na vida espiritual dos seus filhos. Há filhos que infelizmente não sabem absolutamente nada de Bíblia, desconhecem completamente a Deus, não conhece ao Senhor, não sabe quem Deus é, porque os pais têm sido negligentes em levar seus filhos à escola dominical, em levar seus filhos para um curso teológico, para um curso de capacitação teológica, um EBOL,
um congresso de jovens, não tem investido na educação dos seus filhos. Não tem. Não ensinam em casa os seus filhos. Não abrem a Bíblia em casa para os seus filhos. Então, seus filhos são zero Bíblia. E a culpa dessa má formação espiritual é sua, é nossa. Essa malformação espiritual dos nossos filhos, dele não ter temor de Deus, não conhecer o Senhor, é nossa, queridos. De que se queixa o homem? Se queixem dos seus próprios pecados. Então, eu sei que o tempo é difícil, mas nós temos essa responsabilidade de pegar nossos filhos pelas mãos e guiá-los no temor do Senhor, discipliná-lo e doutrinar ou discipular nossos filhos nos princípios do Senhor. Essa é uma responsabilidade nossa, não é do Estado, não é de nenhuma ideologia, de nenhuma instituição. Essa responsabilidade é nossa de instruir nossos filhos, de formar nele o caráter cristão, é nossa responsabilidade. Então, queridos, os pais precisam atentar para isso, até porque isso faz dos pais pais felizes e realizados em ver seus filhos prosperarem não apenas na vida secular, mas prosperarem também no temor e nos caminhos do Senhor. Amém? Um relacionamento com promessas para os filhos. Queridos, para os filhos que são herança do Senhor e para os pais, conforme a própria leitura bíblica em classe nos elenca, nos mostra, nós temos aí então uma promessa divina mediante a obediência aos mandamentos do Senhor, que está diretamente alinhado também com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou lá na sua carta aos Efésios, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 3. Então veja, essa promessa, inclusive aqui de Efésios capítulo 6, que é a promessa de viver bem e a promessa de viver um longo período aqui na terra, são promessas que repousam sobre a vida de filhos que honram os pais e que são obedientes aos pais. Amém, queridos? Então veja que este mandamento de Efésios capítulo 6 está linkado com aquilo que foi ensinado, inclusive, lá no deserto pelo profeta Moisés, pelo líder Moisés. Deus proferiu através de Moisés um mandamento também sobre a necessidade de honrar os seus pais, de obedecer aos seus pais. Então esse mandamento, irmãos, tem como significado, né, tem como é, sentido, né, paralelo aí, tanto os mandamentos lá de Êxodo, do capítulo 20, verso 12, como de Efésios, capítulo 6, eles estão em paralelo, tem como significado iguais, né? Paulo está falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa que foi ensinada lá no Antigo Testamento. Então esse mandamento, ele tem o mesmo significado. Há bênçãos para os filhos, na medida em que eles honram os seus pais, em que ele obedece aos seus pais, a bênção de Deus também sobre a sua vida. Ok, queridos? Nós temos ainda, no nosso terceiro subponto, mandamentos e bênçãos para os pais. Se, por um lado, os filhos devem honrar os pais, é claro, por outro lado, os pais, diz Efésios capítulo 6, versículo 4, eles não podem provocar ou não devem provocar a ira dos seus filhos. E quando é, pastor, que o pai ele provoca a ira na vida dos seus filhos? Entre muitas maneiras pelas quais os pais podem provocar a ira dos seus filhos, está elas. É quando o pai dá uma ordem e a mãe dá outra. Isso provoca ira, irmãos. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Isso deixa o filho confuso. O que de fato eu devo fazer? É o que papai manda ou o que mamãe manda? Isso provoca ira nos filhos. Eles ficam sem saber de fato qual direção tomar. Então, pai e mãe devem conversar sobre a educação dos seus filhos para que estejam alinhados e de acordo com aquilo que querem transmitir como um princípio espiritual e como educação para a vida dos seus filhos. Ok? Olha a outra forma de você provocar a ira na vida dos seus filhos. É quando os pais ensinam uma coisa e vivem outra. Isso confundem também os seus filhos.
eles ficam olhando para o discurso dos pais e para a vivência dos pais, e eles ficam sem entender. Por que papai me proíbe, por exemplo, tomar refrigerante, mas eles tomam? Por que papai me proíbe estar comendo hambúrguer, mas eles não abrem mão do hambúrguer, por exemplo? Por que papai e mamãe, eles querem que eu vá à igreja, mas eles não vêm à igreja? Eles querem que eu leia a Bíblia, mas eles não leem a Bíblia. Eles querem que eu ore, mas eu não vejo papai e mamãe orando. Eles querem que eu cante ao Senhor, mas eles também não cantam. Então, irmãos, isso provoca ira nos filhos, porque os filhos percebem que os pais têm uma exigência para com eles que eles mesmos não vivem. Há um abismo entre o que os pais ensinam e aquilo que eles vivem. Então, isso provoca, de fato, a ira na vida dos filhos. Entre outras coisas que nós poderíamos mencionar. Então, irmãos, é verdade que não é fácil criar filhos. Não é fácil. Criar filhos não é uma tarefa fácil de realizar. É uma tarefa árdua, difícil. Há muitos desafios que os pais precisam enfrentar e vencer na criação, na educação dos seus filhos. É claro, irmãos, que os pais precisam, ao longo aí dessa jornada de pai, desenvolver paciência, desenvolver cuidado. É por isso que os pais que têm filhos, quando já é, mais maduro no relacionamento, irmãos, eles tendem a ter mais paciência com seus filhos do que casais jovens que com 18, 19 anos têm filhos ali. A educação daqueles filhos, eles tendem, não é um padrão, tendem a serem mais estressados com relação aos filhos, porque ainda como jovens querem curtir a vida e às vezes terminam não dando a devida atenção aos filhos. Já um casal mais maduro, eles tendem a ser mais maduro também na criação, na educação dos filhos. Então, queridos, nós precisamos desenvolver paciência e cuidado na educação dos filhos. Claro, o pai precisa ter parceria com os filhos. Os pais precisam desenvolver uma parceria com os filhos. O melhor amigo do teu filho não pode ser aquele amiguinho lá da classe. Não pode ser aquele vizinho da rua. O melhor amigo dos seus filhos precisa ser você. Você precisa desenvolver uma excelente amizade com seus filhos, uma parceria com ele, uma parceria em amor, em disciplina aplicada, onde você possa desenvolver ou promover a sabedoria para os seus filhos, para que eles possam crescer juntos com você também na fé que é em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, os filhos são bênção para os pais e estes para os filhos. Olha que o texto de Salmo 128, versículo 4, versículo 3, versículo 4, descreve: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, olha que interessante. A mulher, ela é considerada uma árvore frutífera. E o homem, ele pode aí desfrutar, querido, desta alegria, desta bênção de ser pai, ao ter na mesa ali a presença dos seus filhos. Assim nós devemos valorizar então a nossa família como presentes de Deus, irmãos, e ao mesmo tempo devemos instruir nossos filhos para que eles possam andar e caminhar no temor do Senhor, de modo que eles não venham se desviar quando crescer. Não é isso que diz Provérbios? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina o teu filho no caminho, não é o caminho, porque tem pai que ensina o caminho para o filho, mas não ensina o filho no caminho que deve andar, para que quando ele vier crescer, não venha se desviar dele. Então, olha a importância de você ensinar seus filhos a palavra de Deus, para que eles cresçam tendo temor e respeito pelo Senhor. Amém, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Olha a sinopse do tópico 1. Os filhos são heranças do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar
deles com sabedoria e temor. Amém? Podemos avançar? Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa lição e vamos falar sobre o cuidado dos pais com os filhos. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas iremos assim nos aprofundar um pouco mais nesse ponto. O cuidado dos pais com os filhos. Primeiro, os pais precisam cultivar o ensino da palavra de Deus. É dever dos pais, irmãos, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Eu retorno a falar, há filhos que são zero Bíblia, não conhecem nada da palavra de Deus. E por que não conhecem? Porque os pais também são analfabetos bíblicos, porque os pais não leem a Bíblia e nem ensinam a Bíblia dentro de casa. Há muitos pais que pensam que essa missão é a missão do pastor. O pastor pastoreia a igreja, mas quem pastoreia a tua família, ei, abençoado, quem pastoreia a tua família é você. A primeira igreja é a tua casa. As primeiras ovelhas é a tua esposa e teus filhos. Então você precisa pastorear a sua casa, irmãos. Zelar e proteger sua casa de toda espécie de mal, inclusive de ensinamentos falsos. Então, nesse sentido, irmãos, os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos na palavra de Deus. Amém? Cultive o ensino de Deus na vida dos seus filhos. Quando nós lemos, por exemplo, Deuteronômios capítulo 6, capítulo 11, versículo, o capítulo 6, versículo 4 a 9 de Deuteronômios, por exemplo, nos mostra que a lição ou a educação espiritual dos nossos filhos, irmãos, ela precisa ser, então, de uma forma contínua em todos os momentos. Deve ser, a Bíblia diz até a expressão, né? Deitado, levantando, nos umbrais da porta, ao acordar, ou seja, mostra a necessidade de nós, de forma contínua, estarmos instruindo os nossos filhos na palavra de Deus. Queridos, eu vi uma reflexão recentemente que mostra se a gente tratasse a palavra de Deus como nós tratamos o celular. Já imaginou? Toda hora dá uma lidinha, dá uma olhadinha, vai dormir, coloca lá, usa antes de dormir, coloca debaixo do travesseiro, acorda, a primeira coisa que pega é o celular, aí vai para o banheiro, leva o celular, vai viajar, não esquece jamais, vai no banco, não esquece de levar, vai na praia, leva também. Vai para um passeio, para um lazer, leva também. O celular hoje virou uma tatuagem, irmãos. Para onde você vai, você leva ele. Virou uma tatuagem. Você esquece a aliança, você esquece de pentear o cabelo, você esquece de se arrumar, você esquece de um horário, mas duvido você esquecer de carregar o celular. São raras as pessoas que esquecem o seu celular em algum lugar ou em casa. É difícil, irmãos, é difícil alguém que esqueça. E por que não esquece? Não esquece. Por quê, irmãos? Porque o celular, né, virou hoje o centro das atenções. Agora imagine se você fizesse isso com a Bíblia e ensinasse isso para os seus filhos. Só o fato dos teus filhos verem você sempre com a Bíblia na mão, consultando, pesquisando, lendo, meditando, isso já seria de uma grande influência espiritual positiva para a vida dos seus filhos. Então, seja deitado, andando, levantando, correndo, caminhando, nos umbrais da porta. Isso fala, irmãos, da necessidade dos pais colocarem versículos, por exemplo, nas paredes do quarto dos seus filhos para que eles possam visualizar, para que eles possam ler, para que eles possam estar ali no contato com a palavra de Deus. Escreva nos umbrais, ensine diariamente no café da manhã, no almoço, no jantar, num passeio. Aproveite situações e circunstâncias comuns do dia a dia para que você possa instruir os seus filhos na palavra de Deus. É importante que você faça e cumpra este papel tão salutar que é educar os seus filhos na palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quando você faz isso, você cuida da vida espiritual dos seus filhos, você cuida da vida moral e ética dos seus filhos, você cuida da vida emocional dos seus filhos. Amém? E também
você estará contribuindo para a vida social dele. Irmãos, o filho de um crente que cumpre o seu papel não dá trabalho para a sociedade. O filho de um cristão que é educado no temor do Senhor, que cresce no temor do Senhor, não é um prejuízo para a sociedade. Não traz, irmãos. Pelo contrário, é orgulho, é prazeroso você ver jovens, crianças exemplares, educadas, de postura, de ética. É muito importante, queridos, que nós possamos implantar isso no coração dos nossos filhos, implantar a palavra de Deus. Amém, queridos? Além desse ensino que você deve cultivar no seu lar, cabe também aos pais o estímulo e o incentivo de levar os seus filhos à igreja local. Há filhos que não querem ir mais à igreja local. Por quê? Porque os pais são negligentes em caminhar, são negligentes em ir à escola dominical, ao culto doutrina. Então, como seus filhos irão desenvolver desenvolver e essa maturidade, esse desejo de estar também na casa do Senhor? Então, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os seus filhos à igreja local, encorajando eles a participarem das atividades, das crianças quando for criança, dos jovens quando jovem. Amém? Incentivar os seus filhos, irmãos, a serem ativos nas reuniões de oração, de culto de ensino, de doutrina na casa do Senhor. Ok? Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar. E esta extensão, irmãos, da igreja local. Então veja, quando os pais cumprem esse papel para com seus filhos, ele está ali pastoreando seus filhos, que é uma extensão da igreja. Ok? Igrejas fortes, irmãos, elas têm como base famílias fortes. Igrejas fracas têm como base famílias fracas. E nós temos presenciado hoje a fragilidade das famílias, a crise que está vivendo as famílias, irmãos, muito grande. Uma crise ética, moral, muito grande. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Mas veja a importância de você encorajar seus filhos. Faça a sua parte. Deixe-me fazer aqui algumas perguntas bem pessoal. Qual foi a última vez que você levou seus filhos à casa do Senhor? Levou seus filhos na escola dominical? Levou seu filho na doutrina? No culto de oração? Qual foi a última vez que você fez isso? Reflita. Amém? Medite sobre isso. Então, queridos, qual é a prioridade na vida de um cristão? Qual é a prioridade? Irmãos, em algum momento da história da igreja, do povo de Deus, as pessoas elas invertiam muito, colocavam Deus em primeiro lugar, e glória a Deus por isso, louvado seja Deus, porque deve ser mesmo, Deus deve ocupar o primeiro lugar, mas depois de Deus, muitas vezes estava trabalho, ou igreja, ou até mesmo a vida pessoal, mas não estava ali de fato a família sempre por último. Só que veja, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos como ela instrui a relação familiar, nós percebemos que em primeiro lugar vem Deus, depois vem então a vida do obreiro, no caso do obreiro do cristão, vem a sua vida, depois vem a educação, a sua vida com o seu cônjuge, com sua esposa, depois vem a sua vida com seus filhos e depois vem o seu relacionamento com a igreja. Então, Deus, sua vida diante de Deus, né? Tá ligado aqui o primeiro. E aí você tem também a sua vida com a sua esposa, depois a sua vida com seus filhos e depois a sua vida com a igreja, irmãos. Aí depois vem lazer e outras coisas. Mas é importante que nós temos essa lista de prioridades. O autor da nossa lição colocou cônjuge, filhos e igreja local. Mas, obviamente, que Deus é o primeiro lugar. Deus é o centro, irmãos. Primeiro de tudo na nossa vida deve estar Deus. E se Deus ele é, escute isso aqui, escute, olhe, se Deus é o centro da nossa família, irmãos, pode ter certeza.
você vai valorizar melhor seu relacionamento com Deus, porque Deus é o centro, está atrelado aí. Você vai valorizar mais sua esposa e seus filhos. E, consequentemente, irá valorizar mais a igreja. Nenhuma igreja é forte, irmãos, quando os pais não valorizam seus filhos. Nenhuma igreja consegue crescer e prosperar de forma saudável quando as pessoas daquela igreja dão mais prioridade à igreja, à instituição, do que à sua própria família. Irmãos, eu estava lendo o livro base da nossa revista, e o autor, pastor Linaldo Renovato, estava inclusive mencionando de que um juiz em um estado aqui do nosso país, ele mencionou de que na prisão, nos presídios, havia um grande número de filhos de crentes e filhos de pastores. E um juiz, irmãos, não sei se é evangélico ou não, mas ele fez esse comentário de que a maioria dos que estão nos presídios são filhos de cristãos ou filhos de pastores. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, na concepção de que estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo a vontade do Senhor, muitos pais têm sido negligentes no cuidado com a sua casa. Têm sido negligentes com o cuidado do seu lar. Infelizmente, há irmãs que são do fogo, é assim? Eu sou fervorosa, pastor. Passa o dia inteiro lá no templo. De noite no templo. No dia seguinte está de novo. No outro dia de novo. Seus filhos não a veem, não têm atenção, não têm aquele afeto, aquele relacionamento. Então, irmãos, é importante nós mudarmos isso. Deus é o primeiro lugar. E se Deus é o primeiro lugar, você tem um estreito relacionamento com Ele correto. Você vai dar a devida atenção à sua esposa, e depois os seus filhos, e depois a igreja. Ok? Olha como a gente erra quando atropela um desses princípios. Digamos que você honre mais o seu trabalho, por exemplo, do que a sua esposa. Digamos que você é um pastor, você é um obreiro. Se você honra mais a igreja, a instituição, do que a sua família, eu lhe faço uma pergunta. A sua família vai sofrer por isso? Isso vai afetar o seu relacionamento? Agora eu te faço uma pergunta. Se teu casamento se diluir, se teu casamento se desfizer por causa da falta de atenção, por causa da falta de relacionamento saudável em casa, com a sua família, como ficará o teu ministério? Você acha que a igreja vai aceitar um pastor negligente com a sua casa? Um pai que foi negligente com seus filhos? Vai, pastor, que hoje as coisas estão. Realmente, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, onde se estão abrindo as portas para tudo. Mas, irmãos, no fundo, diante de Deus e para muitos cristãos saudáveis, haverá, então, uma certa dificuldade em ouvi-lo, em respeitá-lo, em tê-lo de fato como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. É importante que você comece a olhar para os princípios da palavra de Deus e atente para o cuidado da sua casa, do seu lar. Amém, queridos? E também os pais, eles devem disciplinar os seus filhos e estimular os seus filhos. Irmãos, há pais que eles são tão generosos para com seus filhos, tão amigáveis com seus filhos, tão diplomáticos com seus filhos, que eles terminam não exercendo a disciplina na vida dos seus filhos. Mas veja, disciplinar seus filhos é importante. Quando eles erram, é importante que em amor você os corrijam. Quando eles estão teimosos ou desonrando os pais e desobedecendo os pais, é necessário que o pai tome uma postura mais rígida, que o pai tome uma postura mais de juiz, de técnico. Tem hora que tem que expulsar o filho de campo, irmãos.
Não é expulsar o filho da sua vida, mas tem que expulsar ele da partida. Tem que disciplinar os filhos, senão vira bagunça. Ah, pastor, porque hoje tem a lei da palmada. Olha, pastor, a gente não pode. Não estou mandando você espancar seus filhos, porque eu também não concordo com isso e a Bíblia também discorda disso. Mas você precisa disciplinar os seus filhos. E disciplinar, às vezes, é necessário usar a vara. Às vezes é necessário, irmãos. De maneira, claro, entenda, quando eu falo vara aqui, eu falo que tem hora que preciso mostrar sim o Senhor cinto. É assim? A Sarinha já conhece. Tem o Senhor cinto. Tem o cantinho do pensamento. É importante que haja disciplina na vida dos filhos. Você, pai, você, mãe, vai se arrepender muito, às vezes, da ausência daquela sandalhada nas canelas dos filhos quando estão desobedecendo, quando estão sendo rebeldes. Quando você já falou uma, duas, três vezes, eles não obedecem e você simplesmente eu vou fazer o quê? Não é assim? Vou fazer o quê, pastor? Não posso mais. O meu filho já tem 10 anos, já não posso mais. Ei, psiu, disciplina, irmãos, é necessário, certo? Claro que a disciplina deve ser exercida com amor. Amém? Os pais devem disciplinar os seus filhos de uma forma equilibrada, com amor. Mas é preciso sim disciplinar os seus filhos. É preciso que os pais sejam exemplo para os seus filhos, para que possam gerar nele obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Amém? Se por um lado, irmãos, deve ocorrer a disciplina, por outro lado, também deve ocorrer o elogio. Tem pais que só sabe disciplinar, só sabe criticar, só sabe botar o filho para trás. Então, irmãos, do mesmo jeito que você disciplina seus filhos quando ele erra, você deve elogiar quando eles acertam. Você deve também trazer um afago para os seus filhos, que é uma demonstração de carinho, de afeto, de amor para com eles. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Que pena que o tempo, né, já estará aí finalizando aí, chegando ao finalzinho, mas a gente vai acelerar aqui e abordar o nosso último ponto da nossa lição de hoje, tá bom? Que é que era então bênçãos para os pais e para os filhos, tá bom? Bênçãos, pais e filhos. A Bíblia promete, irmãos, né, que há promessas bíblicas de bênçãos espirituais para a vida dos filhos que são obedientes aos seus pais. Você vê isso nitidamente no texto que nós fizemos a leitura de Efésios capítulo 6, que é a bênção de prosperidade para a vida dos filhos. Há bênçãos, irmãos, de que os filhos vão viver bem e bênçãos de que eles vão viver por um período maior. Deus prolongará os anos de vida dos filhos obedientes aos seus pais. Então, essa é uma promessa de Deus de prosperidade na vida dos filhos, tanto prosperidade pessoal, como prosperidade física, longevidade de vida, como também prosperidade, irmãos, em outros âmbitos da vida, como viver bem, né, consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Então, irmãos, nós temos promessas, inclusive promessas de derramamento espiritual para a vida dos filhos, dos jovens. A Bíblia tem essa promessa também, claro, para a vida de filhos que estão comprometidos com o Senhor. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas, irmãos, para os filhos, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. E também, né, a família, irmãos. A família é um lugar onde os filhos devem ser abençoados. Os pais devem abençoar e ministrar as bênçãos sobre a vida dos filhos. A nossa família deve ser um ambiente em que os filhos eles tenham aí experiências com Deus, eles vivam as suas promessas, estabeleçam sua vida com um compromisso com o Senhor. Então, isso quem traz para a vida dos filhos é os pais. Então, nós devemos ajudar os nossos filhos, irmãos, a cultivar aí um bom relacionamento com Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Através do culto doméstico, por exemplo. Oração, leitura bíblica, louvor, juntamente com seus filhos. Amém? A nossa família, irmãos, deve ser um lugar onde nossos filhos eles sejam abençoados. Seus filhos devem ter alegria de voltar para casa, porque vai encontrar o pai e a mãe, um ambiente agradável. É importante que nós venhamos trazer isso para a vida dos nossos filhos. E claro, os pais devem também proteger os filhos, irmãos. Os pais devem garantir para os filhos um ambiente seguro, tranquilo, para que eles possam progredir em cada etapa
da vida, eles possam crescer, né? Seja na infância, na adolescência, na juventude, eles possam desenvolver de forma saudável, né, cada fase da sua vida, porque eles são protegidos pelos seus pais. Inclusive, é um dos papéis dos pais, é ser provedor e ser protetor do seu lar. Então, nossas crianças devem ser protegidas, irmãos, físicas, emocional e espiritualmente. Há crianças que estão desprotegidas nessa tríade. Há crianças que são, inclusive, alvos, né, de assédio e de abuso sexual por falta de descuido dos pais. Há crianças que sofrem abusos emocionais, bullying, por exemplo, porque os pais não atentam para o que está acontecendo na vida dos seus filhos. E há filhos que estão também definhando espiritualmente, não têm qualquer relacionamento com Deus, são frios com relação a Deus, porque os pais têm sido negligentes em proteger a sua vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude então a sermos sábios e nos revista de ânimo para que possamos ser aí um instrumento de bênção na vida dos nossos filhos. Amém? Eu quero encerrar com esta frase, tendo em vista que as horas já passaram. Ser pai e mãe não é algo que simplesmente acontece depois que você tem um filho. Essa frase é de Charles Swindoll, ele faz um comentário do livro de Provérbios, e ele diz que ser pai não é algo que simplesmente acontece depois que você tem um filho. Veja, ser pai não é simplesmente é, gerar um filho. Eita, meu filho nasceu, pastor, agora eu sou pai. Não, você não. Bem, biologicamente você agora é um pai, mas um pai autêntico requer muito mais do que simplesmente gerar. Requer cuidado, proteção, requer amor, requer disciplina, requer então a demonstrar aos seus filhos no caminho e nos princípios do Senhor. Amém, queridos? Assim como comprar um piano não faz de você um pianista, assim como comprar uma ferramenta de trabalho não faz de você um trabalhador, da mesma forma, gerar um filho não faz de você um pai autêntico, faz de você um pai biológico, mas mais do que isso, você precisa ser um pai de fato que vive nos princípios do Senhor Jesus. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma pré-aula aqui do canal EBD Explicada 2.0. E muito obrigado por você ficar conosco até este momento. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.